Boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui para mais uma live das lives de aquecimento aí, da semana de lives de aquecimento para a imersão calculista 10K. Então vamos esperar aí o pessoal começar a entrar. Boa tarde, todo mundo que está entrando. Quem está entrando aí, tá conseguindo me escutar bem, me ouvir, né? O áudio tá bom, a imagem tá boa, como é que tá? Vão respondendo aí para mim se tá boa a imagem, o áudio, que daí eu já vou vendo aqui se tá tudo certo para poder iniciar com a nossa live. Tá tudo certo? Áudio excelente? Ah, show de bola então, beleza. Então assim, ó, essa é a nossa live, né? Quarta-feira, terceira live da semana de lives de aquecimento para a imersão calculista 10K. Então a imersão calculista 10K, ela vai iniciar dia 18 de abril, a partir de 18 de abril, de 18 a 24, e antes dessa da imersão, né, as 2 semanas que antecedem, a gente está fazendo uma sequência de lives aí sobre estruturas, né, sobre tudo que envolve aí as disciplinas junto de estruturas. A gente já falou na primeira live sobre compatibilização e coordenação de projetos. A segunda live, isso na segunda-feira. Da segunda live, que foi ontem, terça-feira, a gente falou sobre durabilidade de estruturas, então NBR 15575, NBR 6118. E hoje a gente vai fazer uma live com a Alto QI. Então já temos aqui, inclusive, participando da live. Live com a Alto QI. A Michele da Alto QI está aqui prestigiando a nossa semana para poder falar um pouquinho aí sobre projetos estruturais em BIM. Então vamos aguardar aí ela entrar. Aí, tudo bom, Michele? Oi, Nivaldo, tudo bom, pessoal? Tá conseguindo ouvir bem, ver bem? Tá tudo certo aí? Olha, deu umas falhadinhas aqui, mas eu não sei se é da minha internet ou se é da tua, mas dá para ouvir, assim. De vez em quando tá dando umas falhadas, mas tá indo. Tá, vamos ver. Para mim tá aparecendo bem aqui tu, não tá com problema não. Não deu nenhuma travada, mas vamos seguindo então e vamos ver. Acho que Ah, tá estabilizando. às vezes é no iniciozinho, né? Mas então vamos lá. Então, para quem não conhece ainda, né, imagino que todos devem conhecer, mas para quem não conhece a AutoQI aí é líder no mercado em soluções BIM, né, soluções para construção civil, e a Michelle é a representante da AutoQI em tudo que tu olha aí na internet da AutoQI, quem é que está lá? Tá a Michelle. Então, nada melhor do que termos a Michelle para falar um pouco aqui do nosso tema de hoje, que é projeto estrutural em BIM, a importância de se fazer o projeto estrutural em BIM. Então, antes de tudo, Michele, se apresenta, apresenta a AutoQI, fala um pouquinho aí de vocês, já, solta o jabá de vocês. Valeu, Nivaldo, obrigada. Bom, gente, primeiramente, uma ótima tarde para todo mundo, né? Que bom poder aqui conversar um pouquinho com vocês. Faz um tempinho já que eu não participo de lives, né? Agora a gente está bastante aqui no backstage, muito trabalho, mas é sempre um prazer enorme poder conversar um pouquinho com a galera. Nivaldo, muito obrigada pelo convite, né? O Nivaldo é nosso parceirão, não tem nem como recusar um convite desse, né? Bom, gente, meu nome é Michele, eu sou engenheira civil já há 13 anos, tenho 14 anos de auto QI, já tô velhinha aqui já. Trabalho aqui, né? Eu trabalhei já no desenvolvimento do Iberic, eu entrei na auto QI como engenheira do desenvolvimento do Iberic, né? Trabalhei na versão V6, V7, V8 e V9. Depois eu fui para trabalhar no suporte, né? Atendi muitas pessoas no suporte, fiquei 4 anos, né, ali que eu aprendi projeto, fiz consultoria de projeto, muitos, né? E depois eu fui para o departamento de produto e inovação, então hoje eu trabalho aqui junto com a equipe que define realmente os novos produtos, as features, né? O que vão ter nos novos produtos. Agora eu trabalho bastante com a parte de mercado também, né? Por isso eu estou sempre aí à frente de palestras,
cursos, vídeos, né? Tudo isso aí que vocês estão careca de me ver, né? E até deixa eu aproveitar o momento, né, Nivaldo? Semana passada nós tivemos a FEICOM. Eu não sei se tem pessoas aqui, né? Pelos nomes eu não estou reconhecendo, mas não sei se algum de vocês esteve lá. Mas já queria Aproveitem e comentem aqui, ó, se teve na FEICOM ou não e se foi lá no stand da AutoQI ou não. Isso, eu quero saber, porque eu conheci muita gente, né, que me conhecia da internet, foi uma troca muito bacana, até já fico meu agradecimento, né, pelas pessoas. Nosso stand estava sensacional, modéstia à parte, foi um dos stands mais show de bola da feira inteira, né, eu acho que todo mundo que foi lá foi muito bem atendido. Muita gente o tempo todo. Então foi uma troca muito legal. A gente conseguiu levar aí semana passada diversas novidades. Claro que a gente levou já nossas soluções consagradas, né? A gente levou o Eberic, a gente levou o Builder, né? E também levamos o Visos, que é a nova estrelinha da nossa empresa aqui. Ó, vi a Michelle pela internet na FEICOM. É, e a gente levou o Visos, a gente levou aí o AutoKey Education, que é a Ó, nova... fui e esqueci de tirar uma foto. Ai, não acredito, Pedro. Eu tava lá, bati foto com um monte de gente. Puxa, fica pro ano que vem, hein? E aí, Ano que vem eu pretendo ir, que eu não fui ainda, né? E ano que vem eu pretendo ir aí. vai. Inclusive, nós temos conversando sobre isso, tá? Que eu tenho uma proposta para te fazer. Depois a gente conversa. Parceria lá no stand da AutoQI. Vai ter lá a parte do stand que é estruturas na prática. Daí tem o Nivaldo ali. Quem sabe, quem sabe? Temos que evoluir essas conversas, né? Mas enfim, legal levar aí as novidades que a empresa preparou, né? A parte educacional, a parte de curso, pós-graduação, os novos produtos, né? Agora a gente está aí com um BI na web para poder ter controle ali da obra e mais outras coisas que quem estava lá viu e quem não estava vai começar a ver daqui para frente porque a gente vai começar a divulgar nas mídias também. Então foi muito bacana a interação com todo mundo depois de tanto tempo reclusos, né? Foi muito legal. Até, na verdade, já vamos começar a falar um pouquinho disso hoje, né? Porque, por exemplo, a gente vai falar sobre projeto estrutural em BIM. Então, a gente vai acabar falando do quê? Do QI Visos, né? Que exatamente vai fazer esse link para a gente aí com a parte de BIM, exatamente orçamentação e tal. Então, essa é uma ferramenta nova, né? E essa ferramenta está entrando com tudo no mercado. Já recebi até aqui solicitação de orçamento de um cliente aí, um futuro cliente que estamos prospectando, e esse futuro cliente falou assim, ó, o projeto estrutural tem que ser no Eberic, os outros complementares, o hidroelétrico, tem que ser no Builder, porque a gente vai fazer toda a parte de orçamentação no Visos. Então a gente quer tudo com a mesma linguagem exatamente. Para ver, o pessoal já está buscando exatamente essa conversa, né? Exatamente. Que legal isso, Nivaldo, que legal. E sabe, até aproveitando, já que estava falando da FEICOM e linkando com o que tu estás falando, eu peguei lá na FEICOM, assim, uma mudança de perfil de projetista que eu não tinha visto até então. Até então, Uhum. a última feira tinha sido 2019, né? A gente teve a pandemia e até 2019 eu lembro que as pessoas projetistas, tanto de instalações quanto estruturas, elas iam assim focadas no Eberic, no Builder. E Uhum. essa vez eu perguntava assim: ah, mas com o que tu trabalhas? Um monte de gente me falou que trabalha com projeto, mas também faz orçamento. O que eu percebi? Percebi que finalmente, né, os nossos colegas projetistas estão antenados na nova realidade de mercado, estão expandindo a sua área de atuação e estão começando sim a oferecer, né, diversificar a área de atuação. Então, fazendo um projeto, às vezes assumindo também um orçamento, entregando um planejamento. Cara, eu achei isso tão sensacional, porque o que a gente tem trabalhado, né? A gente tem trabalhado para isso, para a gente desenvolver essa visão mais holística da obra, a gente entender que a gente não está falando de projeto ou de orçamento, a gente está falando de empreendimento, né? Uhum. Então, a nossa visão hoje, a partir do BIM, dessa transformação digital que a gente está presenciando, ela nos exige uma outra visão da obra. E a gente tem que ter essa visão mais multidisciplinar. As pessoas finalmente estão enxergando isso e estão começando a oferecer, de repente, né? Pelo menos foi a impressão que eu tive.
estão ampliando o seu portfólio ali, as suas entregas, os seus serviços, e estão indo além, né? E é o que a gente tem. Eu fiquei muito feliz. O Visos teve uma aceitação enorme pelos projetistas. Pois é, assim, isso aí. Perdão. Fala, termina, vai lá. Quer dizer que a gente até trouxe um feedback interno aqui, que a gente até agora vai conversar, de ter uma versão até diferenciada para projetista, né? A gente está estudando isso, não vou prometer nada aqui, mas a gente está estudando isso, porque justamente a gente viu essa necessidade. Então eu achei isso muito legal, assim, né? E até fica o toque para as pessoas que estão aqui nos assistindo, para começar a avaliar outras possibilidades, né? O mercado está mudando, as necessidades estão mudando e as exigências em cima da gente também estão. E a gente precisa estar nisso, e a gente precisa participar disso, senão a gente fica de fora, né? Então, tá o toque aí da nossa live. Exatamente, até assim, é interessante que esse assunto a gente já abordou na live da segunda. Quem está aqui, que já participou desde o começo, na primeira live segunda-feira eu fiz uma live com a Otus Engenharia, que é parceira de vocês também aí. E a Otus, ela traz coordenação e compatibilização de projetos em BIM. Então, essa questão de parar de olhar a sua disciplina, o seu projeto, porque quero entregar o projeto e, né, ir para o próximo, tipo assim, matar a situação e começar a entender exatamente tudo, né? A gente não fala de um serviço, um projeto, a gente fala de produto. Então, tá todo mundo trabalhando ao redor de um produto para entregar um produto final. Então, aquele produto, por exemplo, que a gente fala de estrutura, eu posso só entregar o projeto estrutural, beleza, acabou. Mas as outras disciplinas vão interferir no meu produto. E o meu produto, se ele não for, por exemplo, compatibilizado, não vai ser o produto real. Eu vou estar entregando algo que vai ser, em muitos pontos, só imaginário, porque de verdade o que vai ser executado não é aquilo lá. Então, é parar de olhar exatamente a sua disciplina, né? Olhar ali para o seu umbigo e começar a ter esse olhar holístico aí da obra, como tu falou, do produto de uma forma inteira, tudo que se encaixa, tudo que precisa, porque a gente faz né? A gente não está fazendo somente ali um serviço para o cliente. A gente, na verdade, está entregando um produto para o cliente. Aquele cliente tem a parte de lucratividade, tem tudo que envolve. Então, ele é um produto, é um bem durável. A gente falou na live de ontem sobre durabilidade. Então, tudo isso envolve questão de durabilidade, tudo isso envolve questão de custo e tudo isso a gente traz exatamente para o cliente, né? Qualidade também. Qualidade. E foi legal tu falar isso que o pessoal da Otus comentou, porque eu não assisti a live da Otus, né? Infelizmente eu queria ter assistido, mas né, vim da Feicom com um monte de coisa para fazer aqui, não deu tempo. Mas... Quem não viu ainda, ela tá gravada no meu feed, pode ver depois, tá? Ficou ali salva. Vou ver depois. Mas veja que interessante que eles estão com uma visão bem parecida com a minha, né? A gente está discutindo a mesma coisa. Eu não vi, a gente não combinou, mas para ver que realmente é uma percepção que o mercado já está tendo e a gente precisa se atualizar, né? A gente precisa acompanhar essas mudanças, né? Tem muita oportunidade aí, né? Muita oportunidade. Então, é isso que eu digo, assim, às vezes a gente fica achando que o mercado está difícil. Não estou dizendo que está fácil, né? As coisas não são fáceis. Mas existem outras oportunidades que, às vezes, a gente não está considerando simplesmente porque não abriu o olho ainda para as novas realidades, né? Então, tem muito focando aí. Mas a gente está aqui trabalhando, tem o Visos, tem o Builder, tem o IBEC, tudo trabalhando junto. Depois vocês podem abraçar essas oportunidades aí com as nossas soluções. Exatamente, exatamente. Mas então, assim, ó, vamos começar a falar um pouquinho do tema de hoje, porque a gente até já... A gente introduziu o BIM, introduziu um monte de coisa já, mas vamos falar um pouco do tema de hoje. Porque o que é a ideia da live de hoje? A gente falar assim, ó, eu já vi, tu também já deve ter visto. Eu não vou falar nomes, mas tem os calculistas influencers aí, muitos deles falando assim, não, projeto estrutural em BIM. Tem até uns memes que rolam na internet assim, que projeto arquitetônico precisa ser em BIM, o estrutural, para que fazer em BIM? Mas assim, isso é uma mentalidade igual aquele homem da caverna que não quer evoluir, digamos que esse é o calculista da caverna que não quer evoluir. Então todas as disciplinas estão voando, evoluindo, não, vou ficar aqui para trás, né? Vou fazer em 2D que eu já resolvo. Ah, beleza, eu exporto o Deberic, os detalhamentos em 2D e faço tudo em 2D. Pode até ser, beleza, tu emite tuas pranchas em 2D. Mas tudo que tem antes disso virar executivo, até virar executivo, tudo que a gente faz antes em concepção, fluxo de informação, troca de informação, deixar o projeto mais real, tudo isso é BIM.
A parte de gerar as pranchas é só o detalhe depois, botar o selinho, deixar bonito, detalhar e tal. Mas o que vem antes é uma parte de, né, troca de informações fundamental que faz toda a diferença para o projeto estrutural. O projeto estrutural tem que ser em BIM por isso. Então, vou te fazer uma pergunta. Ó, quando a gente fala em concepção e análise estrutural, né? Porque daí o cara pensa assim, eu peguei um projeto arquitetônico, né? Fechei um projeto, vou fazer o projeto estrutural. Peguei o arquitetônico, analiso, começo a lançar. Tá, comecei a lançar, lancei no, sei lá, Eberic ou outro software que seja, mas qual que é a vantagem de fazer em BIM para concepção e análise? Vai ter alguma vantagem de fazer um projeto em BIM para concepção e análise estrutural? Com certeza, né, Nivaldo? A partir do... Pensa assim, ó. Quando a gente bota uma estrutura num computador, quer modelar uma estrutura no Iberic, o que a gente está fazendo, na verdade? A gente está transpondo a realidade para o computador. Então, quanto mais fiel a gente for nessa modelagem, melhores serão os nossos resultados, a gente vai aumentar a durabilidade, toda essa conversa que tu falou que tivesse ontem na live, né? Quanto tiver precisão nessa modelagem, a consideração das cargas, o posicionamento dessas cargas, né? A questão da análise global, quanto mais próximo do real a gente tiver, mais precisos são os nossos resultados e a gente tende a ter uma estrutura mais segura, mais durável, mais tudo isso aí. Quando a gente parte de uma modelagem estrutural que considera uma arquitetura também mais realista, a gente tende a ter mais precisão nesse modelo, né? Então, em vez de ser uma arquitetura que a gente tinha lá em 2D, agora a gente vai receber ela em 3D, muito mais precisa, né? A parte de revestimento que vai ser adotada, as aberturas, né? Portas, janelas, tudo isso que interfere na arquitetura. Inclusive, a gente já pode antecipar, às vezes, até a mobília, questão de alguma máquina mais pesada, com maior precisão. Enfim, a gente tem mais precisão nos modelos, até a parte das outras disciplinas. A gente já sabe onde é que vai passar a tubulação, a gente vai ter uma compatibilização. Então, a partir do momento em que eu tenho mais precisão nas outras disciplinas, né, eu consigo ter mais precisão na minha modelagem estrutural. Simples assim. E se eu tenho mais precisão na minha modelagem estrutural, vou ter resultados mais realistas. Inclusive, eu também posso extrair mais economia, porque quanto mais próximo da realidade a gente trabalha, a gente tem mais gordura para poder... A gente pode economizar mais no nosso modelo. Então, exatamente. A gente tem mais... Porque o que acontece, né? Os coeficientes de cagaço que a gente brinca... Já são muito grandes, né? Eles vêm por quê? Porque o nosso modelo não é o real. Eles vêm para suprir uma carência da falta de precisão. Mas se eu tenho um modelo mais preciso, eu posso ter menos gorduras aí por conta dos coeficientes. Então, eu consigo extrair também mais economia, né? Bom, é muita vantagem que tem, né? Fazer um projeto estrutural a partir de uma compatibilização, de uma arquitetura, né? Do BIM. A gente tem maior controle depois sobre o comportamento que vai vir desse realismo, dessa precisão. Mais segurança, né? A gente sabe que, por exemplo, se uma tubulação passa numa viga, isso todo mundo aqui acho que sabe, mas só para contextualizar o porquê de eu estar falando isso. Uma tubulação passa numa viga, a gente muda a capacidade resistente da viga, né? Logo, tem que fazer todo um reprocessamento ali, calcular a viga novamente. A maioria das vezes vai precisar de uma armadura de reforço em cima e embaixo. E isso, na obra, eles faziam sem fazer essa consideração, né? Esse recálculo da viga. Só coloca espera. Quantas patologias poderiam surgir a partir disso, né? Muitas. Então, a gente está, sim, trazendo maior controle, mais segurança, mais durabilidade, maior eficiência da solução, né, como um todo. Então, nessa questão de concepção e análise, os benefícios são enormes, né? A gente tem muito mais melhoria mesmo da qualidade técnica do que a gente está entregando. Quer ver até algo bem interessante, assim, ó. Projeto feito arquitetônico em 2D. O cara fez só, o arquiteto lá só fez arquitetônico em 2D, igual é antigamente normal. Colocou a parede o quê? 2 linhas, representou ali 15 centímetros e fez. Tá feita a parede.
Daí, tu para pensar, nas casas, projeto de uma casa, se aquela parede de 15 centímetros é real, sendo que, se eu vou esconder um pilar, vou usar tijolo de 14, então já não vai ser uma parede de 15, vai ser 17. Isso é uma diferença de um projeto arquitetônico que foi feito em 2D para como foi executado. Isso aqui já trouxe uma curva de aprendizagem para o próprio arquiteto, que hoje, o arquiteto que vai fazer o projeto arquitetônico em BIM, então ele vai usar, sei lá, um Revit da vida, um ArchiCAD, vai começar em BIM, quando ele começa a parametrizar uma parede e ver as espessuras que ele vai colocando, ele já vê que aquele projeto não encaixa do jeito que ele fazia. E isso tudo faz o quê? Traz essa questão que a Michelle acabou de falar, de um maior realismo para o nosso projeto. Então a gente consegue ver, por exemplo, isso eu conversei até com o pessoal da Otos, a norma de desempenho, ela fala sobre paredes externas e parede de divisas de apartamentos e divisa de apartamento com corredor, não pode ser a parede normal com os tijolos de 11,5, tem que ser um tijolo maior, isso aumenta toda a espessura dessas regiões. O pessoal que fazia a sua paredinha em 2D, seu arquitetônico 2D, não fazia isso. Hoje, quando vem para o BIM, quando eles começam a modelar isso, a gente começa a ver exatamente que já vem paredes diferentes, camadas de revestimento diferente. Quando ele coloca um acabamento para poder depois renderizar a imagem e sair certo, ele já coloca aquele acabamento com revestimento diferente. Então, é uma placa cerâmica. Mas daí tem o peso da placa cerâmica. Não é mais aquela pintura, né? Então, tudo isso traz para a gente o quê? Traz essa precisão na solução que a gente vai fazer, desde a geometria que a gente tem que escolher. Então, aqui eu tenho uma parede de 17, eu vou fazer a viga com 14. Então, desde a precisão da geometria que eu vou escolher para poder, né, esconder ela dentro da estrutura, dentro da arquitetura, se for o caso, como nas cargas, que é o que tu comentou. A carga real, eu vou saber realmente qual que é a carga daquela parede, porque é de verdade que quando ele foi fazer um modelo arquitetônico em BIM, ele foi fazer a parede e ele viu que aquela parede tinha que ser daquele jeito por causa do tijolo, do reboco, do revestimento que vai ter e tal, vai ter aquela espessura. Naquele lugar. Então a gente consegue fazer já a parede com carregamento mais exato de verdade também. Coisa que era muito comum a gente fazer a paredinha de 15 centímetros no modelo e daqui a pouco o pessoal executar ter parede ali com 19, né? Parede com 22, tijolo 19, 22. Isso era muito comum. Hoje já diminuiu muito, porque já não vem aquela paredinha de 15. Já perceberam que não pode vir por causa dessa evolução, essa linha de aprendizagem, né, de conhecimento. Questão Exato. de contrapiso, de carga em piso, mesma coisa. Tu saber exatamente o que a construtora consegue fazer. O que acontece hoje? O arquiteto que faz em BIM, ele é contratado pela construtora, daí ele, antes de começar, ele tem uma reunião que até também o Arthur falou da Odyssey aquele dia, bem sobre o DNA da construtora. Como é que ela costuma fazer suas obras? E daí no DNA ela traz esse feedback já para a pessoa que vai fazer o projeto arquitetônico antes. Então já fala, eu costumo fazer contrapiso assim, tanto de argamassa de regularização, tanto de piso, esse tipo de piso. Na área externa é tanto de regularização, depois manta, depois contrapiso final. E isso aí traz para a gente assertivamente ali qual que vai ser a camada a quantidade de carga certa com a camada de regularização certa no nosso estrutural. Para poder fazer o que tu falou, não é questão de vou trazer economia, tipo assim, porque eu vou diminuir o coeficiente de segurança, não. É porque eu vou saber Não, exatamente a carga que eu vou ter. a economia vai vir de um refinamento. Exatamente. Aí é que tá. A gente tá refinando. E tem outras coisas ainda que agora eu acabei de lembrar aqui que também vale citar. Olha só, quando a gente tem uma arquitetura em 3D, com informação e muito mais bem definida, mais precisa, cara, isso amplia a nossa visão sobre o próprio empreendimento. Fica muito mais fácil, por exemplo, da gente definir o sistema estrutural, por exemplo. Tu bate o olho, fica muito mais fácil definir o que tu vai usar ali de sistema estrutural, se é pórtico principal, se tu vai usar núcleo rígido, fica muito mais palpável. A gente bate o olho, claro, precisa de uma certa experiência, mas a gente bate o olho e já consegue visualizar com muito mais clareza que sistema estrutural a gente vai adotar ali. Então a gente consegue o quê? Ter uma melhor análise, a gente vai ter um modelo com deslocamentos mais controlados, né? É muito benefício. Outra coisa,
Quando a gente sabe com precisão, tanto esse DNA da construtora que tu comentaste, quanto detalhes daquela construção, fica muito mais fácil, por exemplo, de definir também a fundação e o sistema de laje. A gente tem muito mais informação para saber que tipo de laje vai ser mais eficiente naquele modelo. Pô, a gente sabe que a laje influencia muito no custo, A né? laje é o que mais impacta diretamente na solução, né? No custo da estrutura. Exatamente. Então, a gente tem muito mais informação para definir com mais assertividade esse sistema da laje. Outra coisa também, né? E aí a gente consegue ter o quê? Uma modelagem muito mais realista. Tudo é mais realista, né? Fica muito mais fácil definir as coisas. A posição dos pilares. Poxa, se eu olho um modelo 3D, sei exatamente o que as portas, janelas, onde é que elas estão, eu fico muito mais fácil de eu posicionar meus pilares naquele modelo, distribuir eles melhor, né? Aqui, Uhum. eixo principal, eixo secundário, para definição dos pórticos. Então, assim, ó, é uma infinidade de melhorias que a gente tem a partir disso, né? Para Só mudar. falando da concepção. Só falando da concepção, a gente nem falou do resto ainda. É, Mas bastante, né? A gente poder ter um modelo muito mais preciso. E a gente precisa buscar por isso, né, Nivaldo? A gente precisa buscar por mais qualidade técnica no que a gente está entregando, né? O mercado precisa dar uma levar essa régua aí, a gente precisa participar disso e no nosso âmbito estrutural aqui são coisas que a gente pode melhorar, né, para levar para o nosso cliente essas melhorias, esses benefícios, né? exatamente isso. Até uma coisa que eu já comentei também nas duas lives passadas, que é a mudança que a gente quer na construção não depende da mão de obra da construção somente, depende muito mais da gente. Na verdade, vem da gente para lá, né? A mudança vem sempre de quem teoricamente tem o maior conhecimento técnico e vai buscar uma informação nova, uma tecnologia nova para trazer essa facilidade, essa evolução para a mão de obra, ferramenta, seja o que for. Então, o conhecimento, né, faz parte e a mudança faz parte a partir da gente. Se eu quero que, lá na obra, o encanador toda vez vai lá e enche de espera nas vigas que não tinham previsão de furo. Seja lá o que for, né? O eletricista passa as mangueiras lá, tudo junta, fazendo um furo vertical na viga enorme. Essa mudança que eu quero lá na obra, ela começa aqui. Por exemplo, se eu detalhar as esperas aqui já prevista na furação da viga, a posição, o encanador não vai sair colocando em qualquer lugar. A mesma coisa quando a gente fala da parte do furo na viga vertical. Se eu já fizer uma disposição em que tem um afastamento para não concentrar tudo junto ali, vai acontecer que quando chegar isso no elétrico, quando chegar ali na construção, na execução, não vai estar tudo junto ali, né? Vai estar exatamente espaçado. E dessa forma a gente traz a evolução depende da gente, a evolução vai daqui para lá. A gente faz a nossa parte para depois ir lá e cobrar, porque senão podia chegar aqui e falar, igual eu falei antes, podia só estar aqui reclamando, não, a mão de obra é muito ruim, não, olha lá, não tem capacitação e tal, mas reclamar é fácil, agora fazer alguma coisa, né? Mexer a bunda da cadeira, ir lá e fazer alguma coisa, que é o que importa, né? E a verdade é que existem oportunidades de melhoria para todos os profissionais da construção, gente. E não sobra um. Todo mundo aqui Uhum. tenta elevar sua régua. O arquiteto, né, o gestor, o executor, o orçamentista, nós aqui, projetistas, todo mundo aqui tem bastante a que melhorar. Mas isso é uma coisa boa. A gente está com oportunidade de melhorar as coisas, né? Olha só que legal, né? Exatamente, está sempre aprendendo, né? É bem isso, né? Bem isso. Tá. Ó, então, saindo um pouco da parte da concepção, a gente falou sobre a concepção, né? Então, para vocês verem, um modelo arquitetônico refinado, eu consigo ter certeza do que eu estou fazendo, certeza de carga, certeza de posições. Isso aí vai acarretar no quê? Na estrutura mais segura, porque eu vou ter certeza exatamente do lançamento que está sendo feito, vai ser executado, é a melhor posição que eu posso colocar aquele elemento, é a melhor solução estrutural, a carga vai estar correta exatamente porque eu consegui identificar as espessuras, consegui identificar o tipo de parede que é, o tipo de sistema de piso que é, e eu consigo estimar todas as cargas de forma correta. E quando a gente parte para a parte de dimensionamento aí, Michele, o que tu acha que a gente consegue agregar com o BIM no projeto estrutural quando a gente fala em dimensionamento? Conceber minha estrutura. Agora, dimensionar. Bom, primeira coisa é que a gente tem muito mais certeza de estar atendendo os itens normativos, né?
Eu vou voltar de novo no exemplo do furo, porque ele é clássico. Esse é o clássico, é. Clássico. A gente sabe que tem lá acho que é 13.3, né? O item da NBR 1018, que fala aquelas premissas dos furos. Acho que é 13.3, se eu não me engano. Tem lá, o furo não pode ter distância tal da face superior, da face inferior, a distância entre, acho que é 5 centímetros, né? A distância entre furos tem que ser maior do que, acho que é 10 centímetros ou 20, agora não lembro direito. Tem a questão da distância em relação a um apoio, enfim, tem uma série de premissas normativas que falam sobre o tal do furo, né? Então, se eu tenho uma compatibilização de projeto, e aí eu uso um software como o Eberic, por exemplo, que verifica tudo isso, eu vou saber com certeza se eu posso furar aquela viga ou não. E caso eu fure, eu vou saber com certeza que aquela viga está dimensionada, né, já considerando esse furo. Então, já começa por aí, né? Pegando essa questão do furo, que para mim é o exemplo mais claro, né? Resistindo, né? A gente tem a redução da seção e daí tu consegue dimensionar para ver se aquela seção que restou consegue resistir a todos os esforços que existem naquela seção transversal com menos concreto, né? Com um furo ali, diminuição da inércia. Isso, e aí, claro que no caso do Eberic, né, ó, lógico, ele vai reprocessar, vai recalcular a viga, vai colocar as armaduras de reforço, vai reposicionar os estribos, porque não, né, não adianta o cara ir lá furar na hora e aí ter a armadura passando ali e tirar a armadura, cortar a armadura fora, né? Exatamente. Então essa é a importância de fazer essa análise previamente num software que já vai saber que ali não pode passar armadura e vai fazer um arranjo, né, um reajuste ali da posição das armaduras considerando esse furo, né? E aí, com isso, o que a gente tem? Muito mais segurança, né? Garantia de que esses elementos estruturais estão seguindo os itens normativos. O mesmo acontece para a laje, né? A laje também não pode ter furo em determinadas situações. Também é uma questão normativa em relação à borda e tudo mais, né? Esse furo na laje no Eberic, no caso, é considerado no modelo de análise, então a grelha já é toda recalculada com base nisso. Então, enfim, muito mais segurança e, claro, a partir do momento que a gente tem um dimensionamento, né, que aborda a situação real de projeto, né, de novo, reduz o quê? Manifestação patológica? Muito simples, né? Então, de segurança e redução, né, de manifestações patológicas que depois podem, inclusive, de uma bobeira ali, virar algo até sério, né? Dependendo do que aconteça nessa estrutura, como ela vai estar ali sendo usada, né? Então, a gente também tem muito mais domínio sobre a integridade, né, das peças estruturais. Isso é algo muito importante, né? Dimensionar as coisas com base nos carregamentos, do que está acontecendo, questão normativa, né? Então, a parte de dimensionamento também está ganhando bastante, viu? Com a consideração Essa parte aí da furação, por exemplo, quem nunca foi visitar a sua obra e chegou lá, né? E principalmente se a obra não tem compatibilização nenhuma, e chegou lá e tinha um monte de espera sendo colocada para fazer passagem de hidro, de elétrico, seja o que for, fazer alguma passagem que tem ali. Então, quem que nunca foi lá na sua obra e viu, ó, tem um furo ali que não estava previsto no projeto, tem que fazer reforço. Então, isso é comum, né? Isso é comum, porque querendo ou não, cultural, muito aquele negócio de fazer a obra para ontem. Hoje, graças a Deus, com toda essa tecnologia, os clientes cada vez mais, não digo de obras menores, de casas, mas os clientes de prédio, construtoras, eles já vêm não querendo construir para ontem, né? Então, hoje eu fiz um orçamento mesmo que ele quer começar a construir em julho de 2023. Então, ele tem mais de um ano para frente. Daí, a primeira coisa que eu peço quando a pessoa me manda um projeto para orçar é qual que é o prazo, exatamente, né? Daí ele falou isso, daí eu, não, então tá tranquilo. Daí ele falou, é que eu vou contratar todos os projetos em BIM, tem equipe de coordenação, e a gente vai fazer todas as compatibilizações e revisões antes de começar a execução, antes de começar o executivo. Então, por isso que tem todo esse tempo, para vocês já verem que é um outro nível, né? Então, o que acontece? Eu pego um projeto que eu não tinha compatibilização, vou na obra, tem um furo. Teve redução na capacidade portante da viga, porque tem uma redução de concreto ali. Aquela seção transversal menor, né? Antes era um retângulo inteiro, ficou 2 retângulos menores. Tem menor resistência e a gente tem o quê? Fazer um reforço nas armaduras.
E isso é uma coisa que, por exemplo, a gente até conversou com o Arthur da Ops na segunda-feira sobre essa questão de fluxo. Como é que é um fluxo de projeto BIM normalmente? Foi feito lá o estudo base do arquitetônico. Saiu aquele estudo base do arquitetônico, ele não faz o legal. O correto é ele pegar aquele base e mandar para o projetista de estruturas avaliar. Daí o projetista de estruturas faz uma primeira análise, faz uma modelagem inicial, detecta algum problema, alguma alteração que precisa fazer na arquitetura, que impacte a arquitetura ou não. A partir disso, esse projeto dele vira legal para ir para a prefeitura. Daí, tendo o retorno da prefeitura, se está ok ou não, porque vai que tem mais alguma alteração, se estiver ok, daí o estrutural entra numa segunda etapa, que daí realmente agora vamos refinar o modelo estrutural, tentar trazer uma economia, né, tentar, sei lá, diminuir a fundação, seja o que for, trazer alguma economia. Depois que fez isso, ainda não acabou. Isso é um passo da modelagem. Agora a gente pega as outras disciplinas que, enquanto o legal estava rodando na prefeitura, foram sendo feitas e agora a gente compatibiliza. Então a gente troca aquela figurinha. Ah, o hidro precisa passar um cano aqui. Ah, então deixa eu ver se o furo pode ser aqui. Daí eu vou e testo. Ah, beleza, esse furo pode ser aí. Mas aquele outro que tu pediu, não pode. Então, se não houvesse isso, ia chegar na obra, o cara ia fazer o furo, não ia ter reforço, ia ser onde não podia. Então, daí a gente já fala, peraí, esse aqui já não pode. Ah, por que não pode, Nivaldo? Não pode exatamente porque está muito próximo do pilar, tem muito esforço cortante. Então, a seção não resiste. Eu tenho que afastar do pilar e levar para menos esforço cortante. Daí a gente afasta. Daí, ó, aqui pode. Ah, beleza. Daí ele volta para o hidro e refaz o caminhamento da tubulação. Então, isso aqui é uma troca de figurinha que traz para o cara do hidro como é que vai ser executado realmente, porque senão ele não consegue, ele vai passar um quantitativo irreal, porque vai ter muito mais curva, muito mais desvio do que teria se eu fizer o estrutural colocando o furo em outra posição. E para mim, traz exatamente essa questão de dimensionar o elemento da forma correta que ele vai ser. Porque vai ter um cano lá e eu coloquei aquele furo e eu fiz exatamente o reforço que precisava para que a estrutura se desempenhe da forma que eu quero. Porque senão tem uma redução nesse elemento, por efeito de pórtico, esse carregamento desvia um pouco de posição exatamente, daí tem aumento de carga em uma outra viga, um deslocamento diferente por causa da redistribuição de esforços e acaba não tendo o desempenho que eu projetei lá no começo, né? Que eu tinha concebido, analisado, dimensionado. Então isso é fundamental para a gente, essa questão. Com certeza, e também vale lembrar, Nivaldo, que até situações específicas de projeto, a gente também tem maior precisão nessas situações. Por exemplo, um pavimento de subsolo, uma caixa de elevador. Quando a gente tem um dimensionamento de uma região de caixa de elevador, do pilar ali, né, a informação do elevador que é usado, ela é importante por conta dos carregamentos que estão ali, né, como que vai comportar aquela região. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento disso, a gente tem a tendência de ter mais precisão, né? Tem mais informação para calcular aquela região da caixa de elevador com mais precisão. E a parte de subsolo também, né? Quando a gente tem um modelo em BIM, onde a gente tem ali já a parte do terreno, do solo muito melhor mapeado, né? A gente também tem mais informações para definir carregamentos, né? As configurações de solo mesmo, resistência. Então, a gente também tende a ter subpressão, que a gente falou numa live já. Eu lembro desse vídeo. Então, a gente tem mais informações para fazer esses dimensionamentos mais precisos. Então, situações específicas de projeto também, né? E essas situações específicas, às vezes, são aquelas que pegam, às vezes, aquela que a gente tem alguma dúvida, né? Então, já tem também benefício nessa parte de elementos mais específicos de projeto, né? Então, a gente pode chegar em valores aí muito melhor, mais segurança, né? E melhorar, óbvio, a nossa entrega no final, né? A qualidade técnica do nosso projeto. Vou falar para vocês um exemplo, por exemplo, que aconteceu aqui. Eu fiz um projeto aqui para um vizinho meu aqui que fez uma casa, está com construção uma casa de alto padrão para venda, e eu passei ali na obra, antes da concretagem, tinha uma mangueira de elétrica dentro do pilar. Oh, meu Deus! E a situação daí eu falei, olha, essa mangueira não pode, né? Mas por que não pode? A mangueira é tão pequena. O pilar também é pequeno.
É um pilar de uma casa, não é um pilar parede, é um pilar pequeno. Sim, não Ah, pode, né? Você perde seção transversal de exatamente compressão, expliquei tudo para ele e tal, um monte de coisa. Daí, assim, para vocês terem uma ideia, às vezes, se a gente tem um modelo real e a gente tem essa troca de informações de fluxo, eu poderia, por exemplo, em uma obra que tem muito pavimento diferente, e o meu pilar num pavimento está na situação ideal, num canto de parede, mas no outro pavimento não está, está mais no meio da parede porque muda o layout todo, no meio da parede de um quarto. Isso atrapalha para o pessoal que faz a elétrica, porque o pessoal que faz a elétrica, se eu tenho que passar uma tomada daqui para cá, não dá para passar na frente do pilar, por exemplo. Então, essas situações, a situação do cano, do hidro, eu posso fazer um furo. Agora, essa questão da elétrica no pilar, eu não tenho como fazer o furo. Então, algumas coisas assim podem até envolver o quê? O reposicionamento do elemento estrutural, né? Não, eu tenho que tirar esse pilar daqui, porque não tem como, tenho que jogar ele para o outro lado, sei lá, fazer uma transição, mas porque tem, sei lá, os disjuntores são aqui, daí tem muita mangueira chegando, seja o que for. Então, não é ainda só a questão de colocar um furo, né? A questão é, será que eu não tenho que mudar o elemento de posição? Teve um outro projeto que eu fiz que veio solicitação de furo em viga e não tinha jeito daquela viga passar com furo. Daí o que que eu fiz? Eu diminuí a altura da viga e passei os furos por baixo. Daí depois, os canos por baixo. Daí depois o pessoal esconde com forro. Mas são situações reais que a gente tem um refino do projeto estrutural por rodada de troca de informação do real que vai ser construído, do hidro real, do elétrico real, que isso é o quê? É tudo feito na nossa construção digital, que é o nosso modelo BIM, nosso modelo federado. A gente constrói tudo ali exatamente para na obra executarem igual, né? cara, e estendendo essa questão até para a parte de custos, que eu acredito até que já é o próximo assunto que a gente entra aqui, É né? o próximo item. Então, agora, olha só, estendendo isso para a parte de custo e pensando que, na verdade, o que, que o cliente vai ter ao final? Ele vai ter o empreendimento. Para ele, o que importa é o custo final. Não é o custo, redução da estrutura de forma isolada. Para ele é o final, é o conjunto Uhum. da obra toda, o que, que restou para ele. Olha só, vou pegar de novo a questão do furo. Quando a Isso gente aí é muito importante, porque não adianta tu fazer talvez um projeto estrutural econômico se o teu projeto estrutural deixou toda a arquitetura, revestimento, tudo mais caro por causa do estrutural. exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Olha só, quando a gente consegue compatibilizar as coisas, a gente tem uns softwares aí que fazem isso, cara, rapidamente a gente pode testar diferentes soluções. Então, eu consigo, se eu conecto o meu projeto estrutural e o hidráulico, por exemplo, na parte de orçamento e custo, rapidamente eu consigo ver o que é melhor aqui: furar essa viga ou mexer na minha tubulação. Eu testo os dois casos, por exemplo, e rapidamente eu consigo ver que custo vai dar aquilo. E outra coisa, se eu conecto isso ainda no planejamento, que eu vou saber como que isso vai ser executado, o trabalho que isso vai me gerar, cara, aí eu consigo tomar uma decisão em que eu não avaliei uma estrutura isolada, mas eu avaliei a estrutura com base na solução de outra disciplina, no caso hidráulica, e ainda com base numa execução que me gerou um custo que eu vou te extrair do orçamento. Uhum. Cara, Exatamente. coisas, quando eu conecto essas coisas, aí é onde a gente vai ter o benefício da coisa Exatamente. real. Porque, Isso pessoal, aí é. pode, a gente Vai não lá, vai lá. pensar que a gente só que basta a gente gerar uma estrutura mais econômica, porque a estrutura interfere no resto, a arquitetura interfere no resto. Eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo, cara. Quem trouxe esse exemplo foi até o meu amigo aqui da AutoQI, o Edivânio, tá? Ele conta isso aqui e eu vou trazer esse exemplo dele que foi muito legal. Olha só o exemplo que o Edivânio trouxe aqui pra gente. Um beijo pro Edivânio, deve estar assistindo a gente aí. Ó, olha o exemplo que ele trouxe pra gente. Ele pegou um projeto uma vez que tinha a fachada da arquitetura, ela vinha num ponto assim, aí fazia um balanço aqui e depois ela continuava. Vocês entenderam, né? Vinha assim, fazia um dente aqui e ia pra lá. O que acontece? Balanço sobre a calçada. Sempre aquele avanço sobre a calçada. Então o que acontece com isso? Eu tenho um pilar aqui, aqui eu vou ter um balanço e eu vou nascer com um pilar na ponta. Cara, podemos fazer isso? Claro que podemos. Pagando não tem problema nenhum, a gente faz, Exatamente. né?
A gente sabe que a engenharia resolve tudo, né, pessoal? Vamos combinar. Às vezes a gente reclama dos arquitetos, mas a gente consegue resolver. Só que tudo tem um custo, né? Então, quando eu gero uma transição aqui, eu estou gerando um momento aqui, estou gerando um esforço, e é claro que vai dar maior custo para minha estrutura, é óbvio. Aí o Edivan fez o projeto e ele, né, ligado do jeito que ele é, ele já conectou lá no orçamento, ele viu que dava um valor e ele achou aquele valor meio alto. E ele estava incomodado com aquilo. Ele falou assim: vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Vamos lançar esse pilar aqui, indo de baixo até em cima, sem esse balanço. Vamos mudar um pouquinho essa fachada. Cara, ele teve uma economia de 300 mil naquela estrutura. Não é pouco, né? Não é pouco? Dependendo da localização, é um apartamento. Cara, aí o que acontece? Ele levou isso pro dono, pro construtor. Aí pegou onde? No bolso, né? Aí dói, né? É no bolso que dói, né? E aí, Exatamente. mas assim, ó, gente, eu tô levando assim num tom de brincadeira, né? Porque eu gosto de sempre conversar sobre essas coisas de forma leve. Mas isso é muito importante. A partir do momento que a gente consegue testar diferentes soluções, a gente consegue saber o que é melhor para o meu construtor. Então, assim, ó, pode ser que ele fale assim, não, eu vou pagar esses 300 mil. Porque, para mim, essa fachada tem que ser assim. Eu achei linda, eu quero que seja feita assim. Mas pode ser que naquele momento o custo para ele seja preponderante e aí ele resolva mudar. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós estamos dando mais informações para o nosso construtor para ele poder decidir o que é melhor para ele de forma mais específica. Exatamente. Entende? Então é isso que eu estou falando, é a questão da informação, da gente saber previamente o que envolve as coisas. Aquela solução com aquela fachada ali envolve um custo muito maior de estrutura. Você quer isso, sim ou não? Aí tu joga na mão dele para ele decidir. Mas tu tá trazendo a informação. Até então a gente não trazia essa informação. Por isso que a gente está diante do momento em que a gente pode melhorar muito significativamente a construção civil como um todo, né? E nos tornarmos protagonistas nisso, a partir do momento que a gente participa disso e leva essa informação para o construtor, entende? E aí, a partir disso, a gente começa o quê? O cara vai ver, pô, fulano de tal lá tá fazendo projeto, mas tá ligado, eles estão trabalhando de forma colaborativa, estão verificando essas coisas para mim. A gente começa a ganhar credibilidade a partir do momento que a gente leva esse valor para o construtor. Ele vê que a gente está preocupado ali com uma qualidade, com o custo, com o bolso dele, né? Então, meu Deus, é benefício atrás de benefício, né? Esse ponto aí é sensacional, né? Essa aí é, digamos que eu ia te pedir a dica de ouro. Qual que é a dica de ouro? Mas já está dada a dica de ouro aqui, ó. Exatamente, porque é o pensar no custo do produto, não é pensar o custo da solução, né? Vou dar um exemplo também para vocês, que até tem um vídeo meu no YouTube bem antigo, olha só, esse vídeo eu coloquei, eu abri aqui para ver. Eu não entendo muito de ver as datas agora, tem que procurar aqui. Mas já faz uns 2 anos que eu botei esse vídeo no YouTube. É uma comparação numa obra minha que o cliente era um prédio pequeno, mas o cliente queria porque queria fazer laje de vigota. E eu, olhando a solução, olhando o arquitetônico, estava na cara dele, assim, faltava mostrar. Não dá. Tipo assim, não é que não dá, tu vai jogar dinheiro fora? Daí ele, não quero fazer, deu, beleza, deixa comigo, deixa comigo. Daí o que eu fiz? Eu fiz um modelo com laje de vigota, mas eu vi que o modelo não ficou bom porque era muito pavimento diferente, muita viga, porque não pode botar carga de todas as formas na laje de vigota, o custo da vigota ficou caro e tal. Daí eu peguei e fiz um modelo de laje maciça. Então tem esse vídeo com comparativo. Então, é uma obra com laje de vigota, uma obra com laje maciça. Eu levei em consideração o custo da estrutura e da execução, né? Que o que eu estava fazendo era só da estrutura ali, e não tinha ainda nenhum projeto para comparar, para complementar. Mas eu fiz ali o custo da estrutura em concreto, aço, forma, porque entra ali a forma na maciça que aumenta bastante, mas o custo da vigota e DPS e a solução de maciça era um prédio pequeno e deu uma economia de 50 mil reais. Então, os 50 mil reais é bastante coisa. É 2 vagas de garagem que ele vende por aí, é 50 mil reais. Então, 50 mil reais que tá botando no bolso. Cara, aí tu pega ali... Exatamente. Eu já tinha falado para ele que não era uma boa solução. Daí ele assim, não, mas eu quero. Beleza. Daí agora eu mostrei, ó, tá vendo? Não é uma boa solução, mas tá aqui as duas, escolhe. Daí ele falou, não, vamos fazer maciça, toda a vida, vamos fazer maciça. E aqui é importante até o que tu comentou antes,
sobre a gente não olha mais o custo de um elemento. Aí entra o Visus. O Visus aí é fundamental, porque a gente não usa mais o custo de um serviço. Então, eu consigo fazer a estrutura mais econômica, beleza, mas agora eu vou olhar o custo da economia da estrutura em comparativo com o que talvez me custe mais o hidro, o que vai ter afetar no elétrico, o que vai afetar no arquitetônico em parede, em bolso, sei lá, todas as soluções, execução. E daí a gente consegue ver, porque o que interessa para o cliente não é se a tua estrutura foi a mais econômica, é se a obra dele foi mais econômica. E a obra dele ser mais econômica não depende só da estrutura. Depende da estrutura, da arquitetura, da compatibilização, do hidro, de tudo, da conversa, principalmente desse fluxo de informação, que só o que traz para a gente é o BIM. Exatamente, exatamente. Esse é o ponto, né? Às vezes a gente fica tão fechado no nosso projeto e esquece que no fim ele está pagando tudo, né? E outra, né? Uhum. Quantas vezes eu já escutei gente falando assim, ó, isso que tu falou agora dessa laje, tu estava tentando convencer ele, né? Gente, o BIM veio para nos ajudar justamente nesse tipo de coisa. Às vezes a gente briga por um sistema estrutural ou um sistema de laje, sistema de contraventamento, e às vezes o cliente não concorda, ele tem às vezes na cabeça dele fixo, cara, tu bota Cultural, isso né? cultural, tu pega isso e mistura, né, junta ali com o planejamento e com o orçamento, mostra para ele o valor, né, em termos financeiros, e aí você joga para ele. Então, assim, ó, é porque o bolso é o melhor argumento, quase sempre, né? Então, tu joga para ele isso, então ele vai decidir isso, né? Então, se vocês existem alguma dificuldade em aprovar alguma decisão ou tomar alguma decisão, isso vai ajudar a vocês nos argumentos, né? Entre, né, decidir entre A ou B, por exemplo. Mas assim, aquela coisa que eu sempre gosto de falar, né? Quem decide não somos nós. O Uhum. projetista, ele tá resolvendo um problema do construtor. Ele vai resolver um problema do construtor, né? Então, e quem decide é o construtor, porque ele está pagando. É a dura realidade, mas é verdade. A gente, né? A gente deve levar para ele informação técnica para ele tomar decisões, mas não somos nós que decidimos, mas a gente precisa levar essa informação. E o Exatamente. veio para nos ajudar a levar essa informação. Se às vezes é difícil com palavras, mostra com número, mostra com resultado, entendeu? A gente vai ter muito mais. A gente vai ganhar credibilidade do construtor, né? Vai ganhar credibilidade, a gente mesmo vai estar mais seguro daquilo que a gente está falando. Enfim, né, pessoal? Contra dados, não argumentos, né? Vai estar. Exatamente. Contra fatos, né? Não há narrativas para É, trazer. Hoje em dia a então, moda é dizer isso, né? Mas então, isso aí é fundamental. Como tu falou antes, um dos melhores professores é o bolso. O bolso é um dos melhores professores que tem. Tu apanhando uma vez na questão econômica, na tua vida, em uma área ali, apanhou na questão econômica há algum tempo, tu vai aprender como se virar, tu vai aprender outras formas de fazer. Se tu perder o cliente, tu vai aprender, tu perdeu o dinheiro e, consequentemente, se tu trouxe uma consequência, e tu vai começar a agir de outra forma profissionalmente. Então, o melhor professor é o bolso. Então, exatamente nessa questão, quando tu mostra para o cliente, é uma questão de custo e tempo de execução, alinhando essas duas, ele vai fazer a opção dele e daí a gente vai chegar exatamente no que a ideia não é somente trazer a melhor solução técnica para o cliente, mas trazer a melhor solução para o cliente, a melhor solução que ele quer, porque às vezes a melhor que ele quer não é a mesma que a gente quer, querendo ou não, é, mas é a melhor solução para ele, para a expectativa dele, é a melhor solução. Então não tem o exato. que fazer, é tu mostrar as alternativas, né? Sem contar que cada tipo de edificação, né, cada empreendimento tem um objetivo, né? Se a gente pegar um empreendimento de baixo padrão para pegar um de alto padrão, os objetivos já são diferentes, né? Uhum. Sabe que quanto mais baixo padrão, mais a questão preponderante vai ser sempre o custo, né? Pegas um de alto padrão, tu já sabe que, por exemplo, esse exemplo que eu dei da arquitetura, que daí ela tinha um balanço lá e o cara resolveu voltar atrás e mudar a arquitetura, era um prédio de baixo padrão, aquilo ali não era o mais importante. Vai ter momentos em que não, que é o mais importante sim, a gente quer que seja lindo, maravilhoso, porque é alto padrão, etc. E tem que ter essas camadas todas de revestimento, tem que ter não sei o quê.
E aí a gente vai fazer a nossa estrutura também sabendo isso. E aí a gente também vai poder, às vezes, levar uma solução até mais robusta, enfim, né? Enfim, quando a gente sabe para que as coisas servem, quais são os dados, né? Para que a gente, que problema a gente está resolvendo e qual que é a premissa, a gente tem mais chances, né, de ter uma solução mais assertiva. Então, no fim das contas, é isso. O BIM veio aí para trazer mais assertividade para todo mundo. O consultor vai ter mais facilmente o que ele de fato espera. Nós vamos trabalhar com mais assertividade a partir de dados, informações de outros modelos que a gente tem. Os nossos colegas arquitetos, outras disciplinas vão ter a mesma coisa. Então, no fim, sai todo mundo ganhando. E o usuário da edificação final, que é quem vai usar aquilo, também vai ter mais conforto, vai saber que aquela construção foi feita para o perfil dele, para as necessidades dele, né? Então, todo mundo ganha, desde quem está lá planejando lá no início até quem está usando, né, a obra final, e também porque também vai ter menos problema de patologia, enfim. Todo mundo está ganhando nessa conversa aí, né? É, Então, exatamente. É algo que soma para todo mundo, né? É algo que soma para todo mundo. com Entrando certeza. aqui no nosso último itemzinho, até porque estamos no final já, né? Já estamos aí, Olha, 2h56. dois que gostam de um papo, né, Nivaldo? É, não, se deixar aqui, daí desenrolar, falando de BIM ainda, de engenharia de estrutura, fica aqui a tarde toda falando. O problema é que eu não É, sei se todo mundo tem saco de ouvir. é verdade. Mas, tamo aí. Olha só, o último item que é detalhamento. Então, falando sobre detalhamento de estrutura, a gente até já falou bastante aqui, né? Tu falou sobre as armaduras ali, a questão da armadura, tu vai colocar um furo numa viga, aquela viga com furo vai precisar de uma redisposição das armaduras, porque agora a gente vai ter que fazer ali o estribo diferente embaixo e em cima do furo, o estribo nas laterais como armadura de suspensão para poder suspender aquela reação ao redor do furo. Então a gente tem uma realidade. O que que tu pode falar para a gente do detalhamento? O BIM no detalhamento. Bom, tem alguns pontos aqui que eu acho bem relevantes, né? Primeiro, o detalhamento da estrutura, ele muitas vezes interfere nos outros sistemas, né? Então, se eu tenho um detalhamento compatibilizado, né? Por exemplo, a questão do furo de novo. Se eu tenho uma tubulação passando, já vai estar de acordo com aquela tubulação, porque todo o meu arranjo de armaduras ali já vai ter sido trabalhado para isso. A gente sabe que, por exemplo, as armaduras dos pilares interferem num projeto de cabeamento estruturado. Eu sempre, né? Que eu faço projeto aqui, o Francisco que trabalha comigo sempre pede, Michele, manda para mim o IFC com as armaduras. Por quê? Porque ele faz sistema de cabeamento estruturado, ele precisa saber o posicionamento das armaduras. Então, Exatamente. quando a gente tem detalhamento compatibilizado, né, todo em BIM, eles interferem nas outras disciplinas, então a gente vai conseguir ter muito mais assertividade na entrega, de novo, do produto final, que é o que interessa o nosso construtor, né? Exatamente. Por aí. Outra coisa, quando a gente tem um detalhamento que já está com base na construção, né, no sistema construtivo, como que isso vai ser feito, né? A gente tem, então, como gerar um detalhamento com foco na montagem. Né? As ferramentas hoje já têm como extrair isso de forma melhor e a gente consegue trazer o detalhamento com foco na montagem, que inclusive é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, que é a falta de comunicação entre projetista e executor, né? Que muitas vezes os projetistas fazem projetos esquecendo que isso vai ter que ser montado na vida real, Exatamente, é. execuíveis, né? Então, se a gente tem um detalhamento com foco numa montagem, o que a gente faz? A gente aproxima projeto de execução e aí, finalmente, a gente tem uma melhoria enorme aí, né? Muita coisa para melhorar ainda entre esses dois. E tem mais um ponto ainda, Nivaldo, que eu queria trazer, que é o seguinte. A partir do BIM, a gente sabe que o BIM é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, tá? A partir do BIM, a gente tem hoje um detalhamento 3D. Né? O Eberic mesmo já coloca lá as armaduras em 3D. Quando eu coloco esses desenhos numa prancha em 3D, fica muito mais fácil também de De visualizar visualizar. a montagem. Então, a gente também está reduzindo a chance de erros de montagem por execução pura, que a gente sabe que lá na obra a galera não se esforça muito assim para ler os projetos. E, indo um pouquinho mais além já, eu realmente acredito que as nossas pranchas estão com os dias contados.
Eu acredito nisso. Eu acredito que isso que a gente tem hoje de desenho 2D, cara, isso aí no futuro vai acabar. A gente está tendo ferramenta, a gente está aí com realidade aumentada, realidade virtual. Em breve a gente vai colocar os detalhamentos no modelo 3D, entende? Então a gente vai reduzir drasticamente a distância da linguagem do projetista e do executor a partir Uhum. desses recursos. Então, também tem isso, tá? Tem o que a gente já gera hoje, né? Que sim, pode colocar uma imagem 3D que já facilita mais, detalhamento compatibilizado com outras disciplinas que eu comentei, mas ainda tem essa questão, visão um pouquinho mais para frente, de que com essas novas tecnologias que a gente está tendo aí, daqui a pouquinho, essa questão de ter que fazer prancha 2D vai morrer. Uhum. Finalmente vai ter um óculos, eu não sei se vai ser por óculos, se vai ser com realidade Algin, o pessoal da aumentada. Algin estava aqui antes, até Eu vi. comentou. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter a mesma comunicação, a mesma linguagem, a gente vai aproximar a linguagem de projeto e execução. E aí, Uhum. esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, não é? O que tu comentou antes, por exemplo, ali da é muito comum, principalmente o cara que não tem experiência, montar a estrutura, mas não sabe como é que ela é executada, né? Faz o projeto estrutural, daquele projeto estrutural tem duas vigas com uma taxa de armadura absurda, passando em um pilar com muita taxa de armadura, ele nem imagina como vai ser montado. Então, essa visualização, exatamente entender como é que funciona a execução daquilo que tu projetou e o que tu pode fazer para facilitar a execução, desde utilizar barras com 12 metros e fazer traspasse, do que ficar fazendo picote de barra no detalhamento, desde fazer ganchos com tamanhos coerentes que o pessoal consiga dobrar na obra, não um gancho curto demais que não tenha como dobrar. A taxa de armadura, até chegando na taxa de armadura, que é o que eu comentei aqui, então, a armadura se cruzando, não tem traspasse, não tem nada, não tem uma brecha para corte, tudo armadura negativa, como é que o cara vai encaixar aquilo na vida real? Daí dá aquele mega trabalho para executar. Por quê? Porque o cara não consegue fazer essa viga lá fora, no canteiro, e na central de armação e trazer para a obra. Ele tem que fazer as duas em loco. Ele monta os estribos lá, daí leva para cima, começa a montar a viga lá na forma, porque não consegue encaixar elas descendo uma na outra, que não tem como. Tem essa questão que isso aí vem essa parte da visualização. O cara que tem um pouquinho do feeling da obra e vê isso naquele visualizador das armaduras 3D, gera lá, dá um zoom, vê como é que fica, é outra visão. Essa questão da abertura. Tenho lá uma viga que tem um furo. Eu posso detalhar no 2D ali aquela viga com furo e mandar a prancha para a obra. Mas se tu mandar junto a imagem do visualizador 3D, onde mostra em 3D como é que fica aquela armadura montada, com as coresinhas diferentes ainda, dá uma outra visão para a pessoa que vai executar. Ela entende muito mais como é que tu quer que execute aquilo de verdade. Exato. E é isso aí do que tu falou ainda, daí pensar nesse futuro, né? Futuramente, hoje todo mundo já está colocando um monte de imagem 3D. Antes ninguém colocava. Hoje em dia tu pega qualquer projetinho aí, já tem um monte de imagem 3D do pórtico, imagem 3D de um zoom do pavimento, da escada. Uma E escada ó, plissada, é legal botar da armadura. Então tem um monte de coisa. só uma coisinha assim que eu lembrei, né? Como a evolução é uma coisa louca, né? Eu lembro assim que quando a gente começou a fazer esses desenhos 2D, 3D, no início a galera falava assim, ai, mas isso não serve para nada, é só para deixar bonito. As coisas elas vão evoluindo, né? E aí A visão de montagem. hoje já é o padrão. E o que a gente agora acha assim, isso aí é futurista, isso ela tá viajando, né? Tenho certeza que alguém aqui deve ter torcido o nariz quando eu falei vai morrer. Pô, vai ouvindo. Então as Já coisas vamos ter que se vai, acostumar. a gente vai evoluindo e a gente daqui a pouco pensa assim, puta, aquilo que eu achava que era tão absurdo aconteceu e já tá indo para outro nível, inclusive, né? Semana passada ainda falei de gêmeos digitais lá na FEICOM, fiz uma palestra sobre isso, metaverso. Gente, a Aham. coisa é de pirar o cabeção, assim. A gente às vezes acha que não, que isso aí, não, mas isso é só filme, isso aí não vai. Olha, a gente tem que se ligar e as tecnologias, elas cada vez mais rápido elas evoluem, né?
Então tem muita coisa Uhum. a acontecer. Graças a Deus que é assim, a gente vai poder melhorar as nossas entregas, nosso trabalho, melhorar a construção civil, né? Ganhar mais dinheirinho também com isso. Com certeza, né? Esse é o foco também, né? Até porque aqui em Santa Catarina o Cube está muito caro, a gente tem que começar a cobrar por Cube. Se eu cobrar um projeto pelo Cube, o Cube aumenta exponencialmente, nunca vi. Alguém comentou aqui que também acredita que as pranchas vão morrer, ó. Não tô Teve, só teve. na minha conversa aqui futurística. Ó, aqui, ó, importante que o Luiz falou, ó. O problema é caprichar demais no 3D e esquecer o básico também. Não Ah, dá, óbvio, né? beleza. Não adianta fazer o projeto bonito e errar um dimensionamento, um cálculo, né? Não, Fazer. Isso aí não, é claro que é o principal. exato. Mas Não é, dá que só focar nisso, é somar, né? exatamente. Com toda a qualidade que veio antes das análises, inicialmente, com certeza. Tá corretíssimo aí esse comentário. Mas então, Michele, a gente já passou bastante aí. Não passamos bastante, 3 horas, geralmente estou fazendo de 1 hora, já passamos 6 minutos. Mas assim, quero agradecer muito aí vocês terem aceitado, né? A AutoQI, tu ter aceitado aí essa live. Eu até vou Eu, fazer uma outra live sexta-feira. Rivaldo, tô aqui na AutoQI hoje, hein? Sim, sim, eu tô vendo aí o símbolozinho aí atrás, ó. Um É, pedaço, né? é, Um pedaço só aí atrás. Mas é, então, eu até vou fazer uma outra live essa semana com o Juliano, e a gente vai falar sobre o Eberic, daí a live do Juliano vai ser exclusivamente para falar sobre o Eberic. Melhor forma de extrair resultados, sugestões, ah, críticas. Já pedi para o pessoal ali da comunidade de estruturas na prática me mandar uma lista de perguntas. Eu nem falei para o Juliano ainda. Se ele estiver vendo a live aí, ele até já vai estar sabendo agora. Vai era. rolar uma lista de perguntas. Por que, que o Eberic não faz isso? Brincadeira. Ah, meu Deus, essas são clássicas, né? Brincadeira. Não, mas a ideia é exatamente assim, ó. Fazer uma live na sexta-feira que é como extrair o melhor resultado exatamente de um software potencial que a gente tem que é o Eberic. Então não adianta, obviamente, só saber mexer no software, tem que entender de engenharia e é isso que a gente vai querer mostrar um pouco na live sexta-feira. Pessoa entendendo de engenharia, entendendo o software como ele funciona, pode extrair resultados sensacionais. E a gente vai falar isso na sexta-feira. Aí é show de bola. Então, Top. quero agradecer novamente. Quero aqui deixar para ti, ó, faz o jabá novamente aí da AutoQI, faz teus agradecimentos aí e obrigado por ter aceitado esse convite. Ai, Nivaldo, eu que estou muito agradecida, né? Eu adoro essas conversas, ainda mais contigo, né? Eu acho que a gente conversa muito bem, eu tenho liberdade, né? A gente tem uma liberdade, assim, a conversa acaba fluindo, Flui, né? né? É tão bom isso, né? Algumas coisas a gente alinha, outras vão vindo na hora e vai tudo bem. Exatamente. Então, muito gostoso mesmo. Para mim, parece que eu nem estou trabalhando, estou me divertindo aqui nesse papo, né? Então, foi muito bom. Te agradeço muito pelo convite, pela parceria, né? Eu sei que tu é um grande disseminador aí de boas práticas de engenharia, do Eberic também, né? Dessa visão nova de mercados. Para a gente é muito importante, né? A gente precisa disseminar isso, né? Então, te agradeço muito por tudo isso. Agradeço também as pessoas que estão junto aqui com a gente, né? Nossa, fazia um tempinho que eu não participava de live, então, tão legal ver todo mundo comentando. Olha só, conheci na Feicom. Ai, tão legal isso. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente, né? A gente reforçando, né? A gente levou algumas novidades aí para a Feicom. Tudo isso que a gente falou aqui com o Nivaldo, né? Que eu falei com o Nivaldo sobre integração com outras disciplinas, dimensionamento, a parte de orçamento, de planejamento. Pessoal, a gente está hoje aqui já com um mundo de soluções que vão permitir vocês trabalharem dessa forma. A gente está com o Visos, que eu já comentei, que faz orçamento, planejamento. Agora eles estão integrados numa nuvem, que é o Cloud. O Cloud agora a gente está colocando mais recursos lá no Cloud, não só para colocar arquivo, né? A gente às vezes acha que é só para colocar arquivo. Não, a gente tem como fazer, inclusive, verificação de Clash agora no Cloud. Tem um monte de novidade aí, vocês não têm nem ideia do que a gente está lançando. Vão vir muito mais novidades. Eu convido vocês a continuarem acompanhando a gente nas mídias, né? Para ver o que a gente está lançando aí. E dê uma testadinha no Visos, pessoal. Pensa nessa ideia de expandir um pouquinho que vocês estão entregando aí, que eu acho que é uma boa ideia, viu? Se vocês não estão fazendo, os coleguinhas estão, porque eu vi lá na feira, ninguém me contou, eu vi, me falaram. Então fiquem ligados nessas novas possibilidades, porque
Tá um mundo de oportunidade aí pra gente, né? E tem que abraçar a causa. Quem chega, como dizer aquela frase, né? Quem chega antes bebe água limpa, né? É verdade, né? E água fresca. É, isso aí. É, É isso, gente. Muito obrigada mesmo por todo mundo, né? A live acho que vai ficar salva, né, Nivaldo? vai ficar salvo aqui no meu feed. Ah, então E fechou. assim, ó, pessoal, sigam aqui a AutoQI, quem não segue ainda, né? Só clicar aqui, tem a AutoQI. Eu estou marcando também na postagem a Michelle, então sigam a Michelle também, porque ela também difunde bastante aí a questão da engenharia, boas práticas da engenharia, BIM, estruturas. Então ela Inovação. posta bastante. Inovação, exatamente, que é o que ela está tomando à frente aí, né, na AutoQI. Então vem BIM, vem Visos, tudo que está vindo aí de novo. E sigam nas redes aqui, ó, AutoQI, quem não segue ainda, sigam a Michelle que eu vou marcar ali também. Quero agradecer todo mundo por ter ficado aí com a gente na live, mandado suas perguntas, interagido. E quero convidar vocês, para quem não se inscreveu ainda, se inscrever na imersão calculista 10K, que vai acontecer a partir do dia 18 de abril, de 18 a 24 de abril. E a ideia lá exatamente é mostrar o melhor caminho para vocês se tornarem calculistas reconhecidos na área, na região de vocês. Então, se inscrevam na imersão, a gente vai falar muito sobre estruturas, desde concepção, execução, exatamente para esclarecer todas as ideias para vocês. E outra coisa, amanhã a gente tem live novamente, então temos live durante toda a semana, temos quinta e sexta ainda, amanhã live, nem conversei ainda, tenho que conversar com o Danilo Lorenzeto amanhã, vamos falar Ah, sobre... assim, eu falei com ele, a live está marcada, eu só não alinhei as ideias ainda da live, tá? A gente vai falar sobre paredes de concreto e pilares parede. Para quem não sabe, o Danilo presta consultoria sobre formas de parede, né? Então, parede, pilares parede. Até aqui em Balneário Camboriú, construtoras aí de muitos pavimentos, ele presta consultoria para mostrar como é que tem que ser a melhor forma na situação deles do prédio, de um núcleo rígido, com muitos pavimentos e tal. A gente vai falar amanhã sobre isso aí. Beleza? Muito beleza. obrigado para todo mundo. Fica a dica, vê a live amanhã, porque o Danilo é feríssimo, nosso parceiríssimo Danilo aqui é também, vive lá fera. com a gente. Então fica o convite aí para vocês, meu também, porque vale a pena, hein? Inclusive, está na hora do Danilo começar a cobrar auto QI e colocar paredes de concreto no Eberic, hein? Conversamos Ah, vou pedir amanhã. nada já. Mas então, pessoal, obrigado para todo mundo aí e espero vocês amanhã na live com o Danilo Lorenzeto. Um abraço e até amanhã. Um abraço, pessoal. Tchauzinho para vocês. Boa tarde.